Bem, sobre o tema, apraz-me dizer propriamente sobre o crime da receptação, dando continuidade naquilo que estava a ser bem explanado pelo Dr. Simão Rogério. Começo assim a dizer que o crime de receptação, no nosso ordenamento jurídico angolano, encontra-se propriamente estabelecido ou escrito, ou podemos encontrar no artigo 435, com um certo amparo ou dignidade constitucional, a partir do artigo 14 da nossa Constituição, uma vez que a Constituição da República não trata propriamente do crime de receptação como tal, porém podemos fazer relação a esse artigo 14 que tem como epígrafe direito de propriedade privada e segurança jurídica, porque o crime de receptação, como o nome já bem diz, que trata-se de um crime, normalmente é regulado pela matéria penal, trata-se ou refere a um tipo de crime, a um tipo de ato que envolve a aquisição, o recebimento, o transporte ou a conservação ou a condução de um bem ou de um produto de origem duvidosa, normalmente, aqui podemos dizer de origem roubada ou de origem furtada, como destino a benefício próprio ou a benefício de terceiro, ou ainda induzir a um outro terceiro de boa fé a compra ou aquisição, o recebimento ou a ocultação de um produto ou de um bem de origem duvidosa. Normalmente, deslocando o crime de receptação na nossa gíria ou nas nossas sociedades, podemos encontrar um outro termo que podemos dizer ou chamar de a compra de um bem roubado, a compra de uma coisa roubada. Por exemplo, na nossa vizinhança, caso alguém que tenha roubado ou furtado um conjunto de lençóis e vir-nos pedir para guardar ou ocultar ou assim comprarmos o mesmo conjunto de lençóis, e ainda assim esse mesmo conjunto de lençóis foi roubado, furtado a um terceiro, e esse processo de comprar, adquirir ou ocultar o mesmo conjunto de lençóis, nós estamos ainda diante do crime de receptação. Normalmente o crime de receptação encontramos em duas modalidades diferentes: o crime de receptação dolosa e o crime de receptação culposa. O que é que vem a ser propriamente o crime de receptação dolosa? O crime de receptação dolosa é quando nós, como o adquirente ou receptador do mesmo bem ou produto roubado ou furtado a terceiro, temos noção que aquele bem, aquele produto que nós estamos a comprar, o que estamos a guardar, o que estamos a ocultar, o que estamos a usufruirmos dos seus benefícios, foi roubado ou foi furtado. Aí estamos diante do crime de receptação dolosa. Já o crime de receptação culposa é quando o agente receptador não tem noção que aquele produto ou que aquele bem é ou foi roubado ou furtado. Normalmente, quando está-se a falar aqui de bens, nos crimes de receptação, fala-se propriamente dos bens móveis. E o crime de receptação tem de ter uma certa relação diretamente com um crime anterior, ou seja, com um crime antecedente. Por isso é que alguns doutrinadores chamam ao crime de receptação um crime parasitário, embora que a sua natureza jurídica não está propriamente estabelecida, uma vez que há doutrinadores que asseguram ou advogam que o crime de receptação é um crime de natureza patrimonial, outros dizem que é crime de natureza acessória e outros dizem que é um crime de natureza autônoma. Porém, ao passo que nós encontramos no nosso ordenamento jurídico, propriamente na parte de crimes de direitos patrimoniais,
ou a direitos patrimoniais, então poderíamos classificar que, segundo o ordenamento jurídico penal angolano, o crime de receptação é um crime de natureza patrimonial, ou seja, tem que estar ligado a um certo patrimônio ou uma propriedade de outrem. Bom, aqui, só para acrescentar aqui algumas questões, sobretudo a questão que o Dr. Jesus falou sobre a outra modalidade. Temos aqui a modalidade dolosa, onde o indivíduo tem realmente conhecimento de que o bem em si é de natureza ou de proveniência criminosa. Já sabe, está consciente de que aquele produto foi roubado, furtado ou burlado, e ainda assim adquire esse produto, conserva o produto e se calhar faz o uso do produto até mesmo para proveito próprio. E para estes casos, qual é a moldura que se prevê? Sim, nesses casos, até 2 anos de prisão é o que a lei estabelece para os casos em que há culpa, em que há conhecimento da proveniência ilícita. Mas também nós temos a questão culposa ou negligência, assim podemos chamar, onde o indivíduo não sabe realmente, mas a lei não simplesmente justifica no sentido de dizer não sabe, mas declara que o indivíduo deveria saber, ou seja, deve, pelas razões ou por questões de razoabilidade, saber que aquele bem, em termos normais, não poderia ser vendido naquele valor. Então, nesses termos, a lei também pune, apesar de que, pronto, possa dizer, eu não sabia que é roubado. Já há várias situações em que nós acordamos com vizinhos sendo levados para a esquadra porque compraram